E chegamos à questão 9, a última questão que eu considero a mais complicada e tinha um erro nela, tá certo? No comando, eu tive que ajeitar. E aí ela é bastante interessante em relação aos seus cálculos, mas ela, por conta de seus cálculos bem pequenos, talvez complique em algum momento e a sua interpretação também, tá certo? Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava o modelo da aeronave A, capaz de transportar 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,2 litro por quilômetro e por passageiro. Ó, por quantidade de quilômetro e por quantidade de passageiro, tá certo? Isso é bastante interessante observar esses dois contextos, ok? Vamos anotar primeiro as informações da aeronave do modelo A, tá certo? E isso é interessante ver que um fato interessante nessa questão vai ser a organização da questão para não se perder, tá certo? A aeronave A, certo? A aeronave A, ela pode até 200 passageiros, certo? E ela gasta 0,02 litro por passageiro e quilômetro, tá certo? Lembrando que a distância é 2.000 quilômetros, ok? Isso aqui é a aeronave A, tá certo? Vamos passar um tracinho aqui e vamos dividir umas coisas. Deixa eu ver se dá para escrever aqui embaixo. Dá, perfeito. Então vamos continuar. Aí diz o seguinte: essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B. Opa, apareceu o D aqui, então. Aeronave B, certo? Que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais que o modelo A. Algumas informações aqui, se me permitem, eu vou colocar direto, tá certo? Ó, mais 10%, tá certo? Se é mais de 10%, a gente precisa ter esse cuidado, ok? E novamente, o 10% aparece. 10% é uma porcentagem que vai aparecer com frequência. Ele consegue transportar 10% a mais do que o modelo A. Quanto é 10% de 200? 10% de 200 é igual a 20, não é? Então, o modelo B consegue transportar 220 passageiros, tá certo? Passageiros. Perfeito. Só que o modelo B, ele também consome 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro, certo? Agora, aqui você precisa ter alguns pequenos ajustes, tá certo? O primeiro ajuste é a gente observar quando ele fala aquilo, mas consumindo 10% menos combustível, tá certo? Por quilômetro e por passageiro. Isso é interessante para você perceber como cada um vai ser envolvido, tá certo? Mas veja, nessa última frase, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro, tem duas formas de fazer. Como é 10% a menos do combustível, em relação a quem? Em relação ao modelo A também, você poderia pensar em fazer 10%, retirar 10% de 0,02 litro, tá certo? E aí você acharia então quantos litros ele gasta por quilômetro e por passageiro, ok? E outra forma de fazer é descobrindo o A, ok? Descobrindo quanto de combustível o A gasta e aí, portanto, retirar 10% que vai ser o quanto de combustível o B gasta, certo? Nós podemos fazer isso para entender qual é o funcionamento de cada um, certo? Porém, eu vou fazer da forma do seguinte: como ele fala aqui que pode gastar, ou melhor, que de combustível é menos 10% de 0,02, certo?
Então, o que isso significa? 10%, ou melhor, eu retirar 10% de 0,02, isso aqui é igual a 0,002, certo? Ou seja, eu estou dividindo por 10. Como eu estou retirando, então se eu retirar 0,02 de 0, se eu retirar 0,002 de 0,02, eu vou ficar com 0,018, certo? Isso aqui é o que? Litros por quilômetro e por passageiro, certo? É essa a informação que a gente tem aqui, ok? E após isso, a gente precisa agora comparar o quê? A quantidade de combustível consumida pelas duas aeronaves, tá certo? Veja, aqui eu só vou fazer um pequeno adendo, que é o seguinte. Eu falei sobre dá para fazer daquela outra forma, mas não dá. Por quê? Porque isso eu falei em uma questão na sala. Observe que a quantidade de passageiros aqui é diferente, tá certo? Isso significa que a mudança, se eu fosse multiplicar as duas, não dava certo, ok? Se eu fosse fazer primeiro o combustível da aeronave A e depois retirar, não daria certo, ok? Teria que fazer por essa forma mesmo, por conta que a quantidade de passageiros é diferente em cada uma, tá certo? É uma pequena observação que eu acabei me passando, ok? Enfim. Então, observe. Então, quanto de combustível a aeronave A gasta? É 0,02 por passageiro por quilômetro. Então, a aeronave A vai gastar 2 sobre 100, 0,02 é 2 sobre 100, vezes 200, que é a quantidade de passageiros, vezes 2.000, que é a quantidade de quilômetros rodados, tá certo? Isso aqui vai ser igual a, corta esse com esse, esse com esse. Vai ser, portanto, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, como tem 3 zeros, 8.000 que? 8.000 litros ele gasta quando essa viagem de 200 passageiros em 2.000 quilômetros, tá certo? São 8.000 litros que ele gasta. E a aeronave B, nós temos 18 sobre 1.000, que é o quê? Que é a quantidade de litros que ele gasta por quilômetro e por passageiro, multiplicado por 2.000, ou melhor, vou até colocar em ordem, por 220 passageiros, que é o quanto ele consegue carregar, vezes 2.000, que é a distância. A gente pode simplificar também, corta esse zero com esse zero com esse zero, pode cortar com esses 3 logo aqui, certo? Então fica quanto? Fica 18 vezes 220 vezes 2, tá certo? 18 vezes 220 vezes 2 dá 440, tá certo? Isso aqui vai ser igual a, fazendo essa conta direto, vai dar 7.920 litros, ou seja, a aeronave do tipo B gasta 7.920 litros para fazer essa mesma viagem que a aeronave do tipo A faz, tá certo? Com 220 passageiros e com essa distância, tá certo? Daí, se nós temos as informações sobre a quantidade de combustível gasto em cada um, vem para cá, ó, a quantidade de combustível consumida pelo modelo da aeronave A em relação ao modelo da aeronave B, em um voo lotado entre as duas cidades é quanto? 10% menor, 1% menor, igual, 1% maior ou 11% maior. Veja, observe que ele está comparando o modelo B em relação ao modelo A, tá certo? Isso significa que o modelo B ele é menor. Quando ele diz aqui a quantidade de combustível consumida pelo modelo B em relação ao modelo da aeronave A, é menor. Então não vai ser nem a letra D, nem vai ser a letra E, certo? E pior, não vai ser nem a letra C. Por quê? Porque não é igual. Ah, mas por que não é a D nem a E? Porque você já percebe que a B é menor, então vai ser uma porcentagem menor que é gasta. Agora, uma observação, se fosse o contrário, se fosse assim, ó,
a quantidade de combustível gasta pelo modelo A em relação ao modelo B. Aí seria diferente, porque o A gasta mais, tá certo? Então, a ordem está importando aí. Mas veja que aqui eu vou fazer até direto, que é o seguinte. Você percebe que a aeronave A gasta 8.000. A aeronave B gasta 7.920. Você percebe que existe aqui uma diminuição de quanto? De 80 litros. Esses 80 litros que são menos, então, observe, portanto, que é 80 litros que não são gastos em relação a quanto? Aos 8.000 que são consumidos pela aeronave do tipo A. Simplificando, fica 8 sobre 800, isso aqui é 1 sobre 100. Simplificando agora por 8 e por 8. 1 sobre 100 é quanto? 1%. Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que a aeronave do tipo B, ela gasta combustível igual a 1% menor do que a que gasta a aeronave do tipo A, certo? Ou seja, por quê? Porque esses 1% menor é pensando o seguinte, ó, para que a aeronave do tipo A gaste um combustível igual à aeronave do tipo B, é necessário que ela perca 1% dos seus gastos. Ou seja, por isso que é 1% menor, tá certo? Essa é a informação que a gente tem para isso, ok? É muito interessante essa questão e muito cuidadosa. Então, nós temos aí como gabarito letra B, tá certo? Finalizamos por aqui e até mais.